Vamos falar de saúde emocional que desencadeia uma crise nervosa. Para responder essa e outras perguntas, está aqui comigo no estúdio Karina Vieira, ela que é psicóloga. Bem-vinda! Um prazer, Lu, estar aqui novamente com você. Eu amo muito essa oportunidade que a TV Câmara sempre tem trago, no sentido de conscientizar a população, né, de uma forma simples, né, como se cuidar, como cuidar da sua saúde mental. Karina, explica pra gente o que é uma crise nervosa. A crise nervosa, esse nome, ele é um nome vulgarmente dito, não é um nome científico, que representa uma crise disfuncional em relação às suas emoções. Né? Eu gosto de explicar muito assim com objetos, né? Digamos que a gente tem uma impressora. A nossa impressora começou a imprimir um pouco clarinha ou com alguns problemas, mas a gente pensa assim, ai, deixa, ela está funcionando ainda, vamos esperar mais um pouquinho, né? E aí chega um momento que essa impressora, o que ela faz? Para de imprimir. Então, é como se acontecesse um curto-circuito dentro da nossa mente que faz com que desencadeie uma crise nervosa. Então, a gente percebe alguns sinais no nosso corpo porque ela é emocional, psicológica e fisiológica, que é os sentimentos que a gente tem no nosso corpo de uma crise nervosa. A gente sente um pouquinho os efeitos de algo que não está tão normal no nosso dia a dia, no nosso comportamento, mas a gente vai deixando, até que vem a crise nervosa. Quais as principais causas, se é que tem causas principais, né? Tem sim, tem muitas causas principais. Uma delas... Celular. Que está sempre do ladinho, de né? tela, porque as pessoas acordam com a tela, passam o dia todo com a tela e dormem com a tela. Então, são muitos estímulos, já geram um estresse, porque a nossa vida já é estressante normalmente. A gente tem que acordar, tomar banho, se arrumar a criança, mandar para a escola, tomar café, tudo isso já gera um estresse neurológico no nosso cérebro, das nossas atividades, né? E aí vem as disfuncionais, de questões mal resolvidas. Por exemplo, eu tenho uma questão mal resolvida com minha mãe ou com meu pai, dentre outras questões no trabalho, e a gente vai juntando numa caixinha, sabe, assim, na nossa mente. E aí chega uma hora que a caixinha faz o quê? Ela excede. E quando ela excede, a gente começa a ter algumas crises. E essas crises, elas vêm cheias de características fisiológicas. Coração acelerado. Queria te perguntar agora os sintomas, né? Nossa, eu acho que o sintoma que as pessoas mais se desesperam é a falta de ar. Começa a sentir falta de ar. Começa a ter sudorese. A pessoa começa a ter o coração acelerado. Começa a sentir aquela dorzinha na barriga, dentre outros sintomas mais complexos de uma crise de ansiedade, né, que acontece muito forte num curto intervalo de tempo. Então, dá um curto-circuito e, de repente, desencadeia tudo ao mesmo tempo naquele indivíduo. Você falou de sintomas que se parecem mesmo com aquela crise de pânico. Tem diferença da crise nervosa para a crise do pânico? A crise nervosa, ela pode ser, né, ter características de crise do pânico, como características de uma crise de ansiedade, mas uma crise de pânico efetiva, ela tem muitos outros sintomas limitantes, que a maioria das pessoas que são acometidas por crise do pânico, ela fica paralisada, ela não consegue se mover. Então, se ela está dentro de casa, ela não consegue sair porque acha que é algo como é que é a palavra? Catastrófico. Isso, pode acontecer. Então, assim, ela sente muito forte essa repreensão e não consegue se movimentar, fica paralisada. E nesse caso, pode atingir crianças, adultos? Tem um público específico? Todos nós temos possibilidades de serem acometidos. Muitas crianças estão sendo acometidas, nas escolas principalmente, e os profissionais não estão preparados para socorrer, né? Mas assim, pela OMS, então assim, as mulheres são mais acometidas. Uma porcentagem de mais ou menos 23% e homem 14% a nível, né, mundial. Então, nós mulheres temos tendência muito maior de ser acometidas. Tem a ver com a sobrecarga? Tem a ver com sobrecarga, tem a ver com as emoções. Nós mulheres somos muito emocionais. Tem os hormônios, então tudo isso faz com que nós sejamos, de alguma forma, potencializadas a vivermos essas crises. Vamos falar de tratamento, foi identificado. Como é que é o tratamento dessas crises? Em clínica, normalmente, quando eu
tem um contato com o paciente que está sendo acometido de crise, seja ela de pânico, seja ela de ansiedade. Então, a gente conversa e entende se essa crise ela é pontual, acontece às vezes, ou se ela tem acontecido regularmente. Se for regularmente, a gente tem que entrar também com a medicação. Então, vai ser um psiquiatra, vai ser um psicólogo. Se for algo que tem acontecido, a gente vai entender os momentos que tem acontecido e o que nós podemos fazer para intervir com esses momentos do estresse que está sendo gerado. Às vezes, é excesso de trabalho, né? Então, vamos entender, podemos mudar o fluxo da sua rotina de trabalho, né? Então, a gente entende e começa a intervir nesse sentido. Mas é importante também a gente saber como que está a nossa saúde. Os nossos hormônios, as nossas vitaminas, porque isso também, deficiente, pode gerar crises. Então, a gente faz todo um acompanhamento conjunto para entender, né? A gente mapeia o paciente para entender quais são os gatilhos que estão despertando as crises do nosso paciente. O que acontece se não tratada? Se não tratada, ela começa a nos limitar, que eu acho que é a parte mais difícil, de você não sentir mais prazer naquilo que você fazia anteriormente, na sua rotina do seu dia a dia, e começar a ficar se isolando, não querendo mais sair de casa, tendo medo constante, vai que eu saio e acontece comigo na rua, então pode desencadear uma depressão, né? Pode desencadear uma dificuldade no relacionamento. Então, o cuidado é importante quando você perceber que algo já não está funcionando como funcionava regularmente, então você precisa começar a procurar ajuda, procurar um profissional, primeiramente fazer exames clínicos, saber como é que está a sua saúde fisiológica, física, e se entender que não é uma questão fisiológica, você precisa então de um tratamento terapêutico. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Obrigada a você.